Nada é o que parece. Quando você busca, você vê atrás do véu. O que é tudo isso? Ninguém sabe. Esse aqui é o Monge Urbano. É um podcast sobre espiritualidade, busca por novos caminhos e reflexões sobre a vida. Seja bem-vindo. O que é a realidade? O que é a consciência, inconsciência? Questionamentos profundos, reflexões paradoxais, sentimentos viscerais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o Mu Series, episódio número 9. Depois do último capítulo, no qual a gente falou sobre as origens da ciência moderna. Foi um capítulo muito bacana. Agora a gente vem trazer um tema que também está mexendo bastante com os integrantes do Mu, que é essa crise da civilização moderna e a busca da consciência original, né? O retorno da cultura arcaica. Estou com o Tomás Bonato, de São Paulo, Daniel Resinovski, que está em Viamão, no Rio Grande do Sul, e eu, Caína Vieira, estou em Curitiba. Curiosamente, nesse feriado agora de 1º de maio, nós três tivemos uma experiência, eu e o Tomás junto e o Daniel no Rio Grande do Sul, que nos remeteu à cultura indígena, né? Eu e o Tomás, a gente participou de um ritual chamado Quatro Tabacos, no qual a gente faz uma sauna indígena, né, na Tenda do Suor, que é chamado Temascal. Comungamos algumas medicinas indígenas, como o São Pedro, que é um cacto, e o chá de ayahuasca, né? Foi uma experiência muito interessante, muito profunda. A gente vai comentar no decorrer do programa como foi isso. E o Daniel teve uma visita na tribo Guarani, lá de Guarita. Também tem alguns relatos para nos contar sobre isso. A gente vai traçar um paralelo entre a cultura contemporânea e indígena, porque que os índios hoje são muito menos ouvidos do que mereciam, né? Essa cultura é extremamente rica deles. A gente pode começar. Daniel, você pode contar pra gente como é que foi essa visita? O que você percebeu lá? O que mexeu com você lá? Então, essa visita eu acompanhei alguns estudantes de antropologia aqui do SEB, onde eu estou morando, que iam visitar a tribo tinha uma festa lá, né, nessa tribo, na aldeia, né, e era uma festa tradicional e com comidas típicas, né. Acho que o prefeito de uma cidade próxima estava lá e indígenas de outras aldeias foram para lá também, e aí eu fui com eles para a gente fazer uma espécie de para estar lá, né, no encontro deles. E a gente foi na sexta, a gente ficou sábado lá. Eu já tinha feito 2 visitas a outras aldeias aqui. Essa foi a terceira, e essa aldeia de Guarita é maior, né? E tem uma escola lá, tem uma estrutura, é uma reserva, né, que foi homologada pelo governo, e acho que deve ter umas 200 pessoas, 250 pessoas, tem alguns caigangues, que são uma outra etnia próxima, e à noite teve uma celebração. Foi uma festa com música até, não música típica deles, era até um bailão, onde foi um grupo de forró, Olha só. eles dançando forró. Bacana. E os índios dançam forró? Todo mundo dançando forró, as crianças, os velhinhos. Que bonito. Não, você tinha que ver, assim, né, e as meninas, né, todo mundo dançando de uma maneira muito simples, e meio que acho que eram uns professores de história que tocavam na banda, e aí tinha um bailão, assim, né, numa das casas, mas é muito curioso, né, porque a gente estava falando do retorno à consciência original, né, e ter um contato, né, seja com algumas pessoas que fizeram contato com os Runicuim, com os Yanawás, visitando a aldeia deles no norte, tomando ayahuasca, né, o contato com os Guaranis, o que os outros antropólogos fizeram, assim, né, você vê, não sei, eu sinto algo muito especial que a nossa civilização e a nossa cultura perdeu, no sentido de um estado de espírito, de uma relação com
Bom, com a natureza nem se falar, né? Mas até a serenidade das crianças e das pessoas de um modo geral, a relação entre elas, né? E por vezes eu ficava só sentado brincando com as crianças e imitando as poucas frases de Guarani que eu ouvia, e eu imitava. Eu não sabia nem o que eu estava falando, mas eu imitava para tentar conversar, né? E eles davam risada, né? E a gente tendo ali, eles recebendo a gente super bem. E o lugar tem um tempo diferente, né? É engraçado isso, porque eu nunca visitei, foi a terceira vez que eu visitei um lugar assim, uma aldeia mesmo, né? E a nossa concepção de tempo, às vezes, ela é muito, ela tá ligada a um tempo objetivo, de que tem um tempo único, né? Mesmo que a teoria da relatividade, né, tenha falado, não, o tempo depende do observador, ele depende do quadro de referência, a gente fala de um tempo único, mas dá para experienciar um tempo muito diferente dependendo do lugar que a gente está, né? E lá o tempo passa muito diferente, né? A experiência das coisas, a experiência tem muita vida lá, tem muito bicho, no sentido Os assim, dias parecem mais longos, assim? Parecem, que é uma coisa que todo mundo experiencia quando vai no campo, né? Mas é como se a vida é muito mais... Não tem a ordem que a gente coloca sobre a vida, né? Não tem a estrutura. É uma coisa muito mais espontânea. Por exemplo, na casa eu coloquei minha barraca na casa da mãe do cacique, perto, assim, né? E aí tinha umas galinhas, uns pintinhos, tinha uns cachorros, tinha uns gatos, de repente entrou uma menininha com um macaquinho em cima da cabeça dela, e muita vida mesmo, né? A gente está na presença deles, assim, né? E é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente às vezes lê muitas das críticas falando que a gente idealiza ou romantiza um estado de espírito original, né? Mas que na verdade isso nunca existiu, isso são só fantasias, ficções, e é muito diferente quando você tem a experiência de pessoas que não se inseriram nunca, né, na nossa cultura, na nossa civilização, mesmo que eles tenham feito uso de algumas coisas, como a internet, essas coisas, né, algumas tecnologias, e esse estado de espírito básico que está atrelado a uma conexão muito diferente com a natureza, de simplesmente se sentir em unidade, né, com a natureza, e como isso, no meu ver, assim, a gente estava falando antes de começar, é uma espécie de o elo perdido, né, nesse momento onde a civilização está realmente em colapso, né, em todos os sentidos, né. Então, não foi por acaso, né, que o Terence McKenna ele fez a observação de que a nossa cultura estava buscando se curar, retornando para valores arcaicos, né, desde as tatuagens, desde o uso de substâncias psicodélicas, desde a ida para a natureza, aos rituais, como vocês participaram do Temascal, de retomar a consciência das questões indígenas. Acho que são sinais de uma natureza, de uma civilização que está profundamente doente, profundamente em crise, e nesse tipo de contato você vê elos de uma outra possibilidade de ser de uma maneira não ideal e abstrata, mas ali, assim, nessas pessoas, que eles carregam algo, mesmo depois de todos os genocídios, de todos os extermínios, deles terem expulsos da terra deles terem perdido a cultura pelo contato com a nossa, mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda tem uma faísca ali, né? E essa faísca é o que desesperadamente nós buscamos, né, na nossa cultura, que está nos últimos suspiros. O que você acha que impede a sociedade, no geral, ter esse tipo de observação, assim, ter essa visão de que tem muita coisa ali que a gente pode aprender, que a gente pode trazer para a nossa sociedade, e a forma que eles lidam com a natureza, com a vida mesmo, né? Com a medicina deles, a forma que eles tratam a natureza, os animais, e também a vida, o amor, outros princípios, assim. Por que você acha que é tão difícil para a sociedade
como um todo, observar e ver que tem ali um aprendizado, respeitar mais, assim, e não ver como seres atrasados ou inferiores, né? Olha, para mim só tem uma palavra, que é uma palavra grega, que consegue dar conta disso. Que para mim é a palavra hybris. E hybris quer dizer, é uma espécie de... é uma super arrogância. É um estado de espírito caracterizado por... tem vários aspectos, né? É uma arrogância moral, intelectual, emocional, psicológica. É um estado de espírito onde você se sente simplesmente numa relação de poder, de dominação em relação a outros seres, né? E as implicações disso são vastas, né? Porque é só pensar qual é a relação que a civilização tem com como por exemplo, com os animais. Nossa civilização destrói os animais. Os animais não são seres como são para os indígenas, né? Que são seres dignos de nota, que são seres como eles. Em relação com os animais, em relação com as minorias, né? Qualquer minoria étnica, ver como a civilização se relaciona com essa minoria, a relação com as crianças, por exemplo, né? A voz das crianças não é digna de nota na nossa cultura, né? Dos idosos, por exemplo, né? Os idosos são deixados de lado na nossa cultura. Pessoas, por exemplo, de sensibilidade artística, é muito difícil, assim, o caminho dos artistas na nossa cultura. A experiência que as mulheres têm na nossa cultura, que o feminino tem. Ou seja, olha como a nossa cultura absorveu o feminino e impediu que ele pudesse ser do jeito que ele foi, digamos, em outras culturas. Até mesmo daquelas figuras que supostamente a civilização coloca como as mais notáveis, os gênios, né? Mas os gênios, nos seus tempos, eles eram excluídos, eles eram ridicularizados, todos eles sofreram dramaticamente, mesmo aqueles que foram depois reconhecidos, né? Então é como se a Brian Eisler, que foi uma intelectual muito importante, ela escreveu um livro chamado The Chalice and the Blade, que é o Cálice e a Espada, que foi uma crítica ao que ela chamava The Dominator Culture, que era a cultura dominadora, que é um estado de espírito no qual todos os outros seres, todas as outras manifestações da vida são consideradas como inferiores, né? Os negros na nossa cultura são inferiores, as crianças, de certo modo, inferiores, né? E então esse estado de espírito de hybris, de considerar que nada mais deve ser ouvido e reconhecido como digno de valor, é esse estado de espírito que em todos os relatos, né, seja do colapso dos maias, de alguns escritos do colapso da cultura egípcia e de em outras sociedades, era esse estado de espírito que meio que era o presságio do colapso, porque é um estágio de desequilíbrio com toda a natureza, com toda a realidade. Então é como se fosse uma parte da realidade ou uma parte da natureza que pensa que só ela pode existir da sua maneira muito estreita e todo mais deve ser ignorado ou considerado a partir dos seus próprios estándares, né? E isso é uma cegueira profunda, é como se... é o que os indianos chamam de Maya, é um estado de cognição, de percepção, onde a consciência individual, a consciência da cultura, a cultura não consegue perceber o seu ponto cego, não consegue perceber o labirinto de onde ela entrou e também não faz esforços para que isso mude. Na verdade, mesmo tudo mostrando, você pode ter extinção de várias espécies de abelhas, você pode ter o clima meio que em colapso, destruição do grande coral, no Recife de Coral da Austrália, todos os sintomas se manifestando na biosfera, e a cultura não está nem aí, assim, né? Os sistemas educacionais podem estar colapsando, os adolescentes podem estar se suicidando, podem entrar nos colégios nos Estados Unidos metralhando todo mundo, os países bombardeados e conflitos nucleares cada vez mais próximos, como na Coreia do Norte, mas ninguém está nem aí, assim. As pessoas que vão percebendo são as pessoas que vão fazendo esses processos por si mesmas, nos seus círculos pessoais, mas o barco inteiro, assim, da cultura não vai por essa direção. Vai por uma direção de
como se fosse um paciente que precisa chegar na crise final para poder ter assim o seu momento de lucidez, né? Muito interessante como acontece esse estreitamento. Você usou essa palavra, eu achei bem tocante, que a sociedade, os indivíduos no seu individualismo, eles acabaram por estreitar mesmo as relações com as formas de vida, né, que estão na natureza e que dão vida, né, aos indivíduos também. Até me lembrou de um relato que a gente ouviu de um amigo nosso que fez uma busca de visão na montanha e um jejum, né, de 4 dias. E ele compartilhou que no começo, né, desse processo, para a maioria das pessoas que já entram, né, com esse intuito, mesmo as pessoas que estão com esse intuito, né, de ir para a montanha, para o meio da natureza e buscar uma conexão e buscar visão, há um processo em que o ruído, né, que o jejum produz, que aquele estágio em que a pessoa está exprimindo, né, coisas de dentro de si, aquilo gera um ruído que a vida em volta percebe isso, sabe? A natureza sente isso. E ele conta que nos primeiros dias de jejum e de processo na montanha, os pássaros se afastam, você não ouve os bichos, você não sente a presença em volta de você, à medida que com o tempo que você vai se harmonizando dentro do ambiente, dentro do seu terreno, né, na natureza, isso começa a voltar ao normal, mas é uma via dupla, né? À medida em que a gente sente um estreitamento dentro da nossa sociedade, das formas de vida, né, das formas de conviver, a natureza também sente isso e também age e reage a isso, né? Claro, né? Como se fosse um campo de... É um campo de consciência que interage às variações da tua própria consciência, né? Então, à medida que a consciência dele, né, imagino, nessa experiência foi se estreitando, foi passando por uma espécie de purgação ou de transformação radical, o campo acompanhava, né? Sim, é interessante como há essa via dupla, né? Como a gente não percebe muito a vida ao redor da gente dentro da cidade, assim, a gente tende a ignorar isso e cria processos automáticos para fazer isso. Quando a gente entra em contato ou se sujeita a entrar em contato e buscar essa proximidade, né, com a natureza, ela responde a isso também, né? Ela tem essa inteligência e essa sensibilidade de que não, alguma hora alguém tem que ceder, mas vamos fazer esse tratado então, que primeiro há um processo, né? Pois é, e na visão, né, de todos os povos originários, de todos os povos indígenas, né, a natureza é benevolente. A natureza não está em guerra com a gente, né, porque a ideologia dominante é a ideologia da guerra. A guerra contra o câncer, a guerra contra as drogas, a guerra contra as doenças, a guerra contra as outras culturas, a guerra contra a natureza, né. É uma ideologia de guerra e de dominação e de sentimento de que nós temos inimigos. De certo modo, assim, se você fosse diagnosticar psiquiatricamente, é um delírio paranoide. Né? A civilização vive uma espécie de delírio paranoide, onde tudo é possível de ser... onde o nosso fim, a nossa extinção estão em todos os pontos, assim, sejam as doenças, porque por isso a gente precisa vacinar todo mundo, como o Bill Gates está fazendo, né? Então a gente precisa vacinar todos os outros pontos, a gente precisa vacinar o mundo inteiro, porque senão a gente não vai estar seguro de doenças, né? Mas isso fala de é um delírio, assim, é um estado de consciência muito patológico, que é como se você falou, e quando você se abre para isso, né, seja quando vocês tiveram a experiência do peyote ou da ayahuasca, que você percebe que a natureza é sensível, que ela possui inteligência própria, que ela é intencional, os seres se tornam outras coisas. De repente, qualquer bicho assim, que num estado de inconsciência você se relaciona como se fosse um bicho, como algo assim que tem menos que você, de repente, num estado de consciência desperto, você vê
a expressividade dele, emocional, de um cachorro, de um gato, ou de os outros seres. Eles se tornam companheiros, né? Porque o estado de consciência é diferente, né? Então... Parece que tira um pouco justamente essa divisão ilusória, né? Que a natureza está lá e os seres humanos estão aqui. Como se a gente não fizesse parte mesmo da natureza, como se a gente não viesse de lá, assim. Que o inverso é justamente o que a gente criou nas cidades, né? Nessa visão que a gente se separou da natureza e a natureza está lá longe e a gente está aqui. E os índios estão lá longe, vivendo na ilusão que eles estão vivendo há como 500 anos atrás. Mas quando você tem uma experiência dessa, como eu vivenciei ontem, com o Tomás lá, no Temazcal, com a Ayahuasca, é justamente essa barreira, ela se rompe, essa ilusão ela se derrete, assim, porque você começa a perceber que você está, até para quem não conhece o Temazcal, né, o que é o Temazcal? Ele simboliza o ventre da Mãe Terra, né? É uma tenda, como se fosse um iglu, e tem um buraco no meio, onde são colocadas pedras que ficam numa fogueira fora, e as pedras vêm e é jogado água nessas pedras, e evapora e se torna como se fosse uma sauna úmida, só que com um ambiente todo ritualístico, fica no escuro total, com músicas indígenas, e aquilo te traz um sentimento ancestral mesmo, uma conexão que parece que você está retornando para a tua casa, parece que realmente aquilo ali não é estranho para você. Quando eu me dei conta ontem, eu estava realmente na minha casa no sentido de eu pertenço a essa terra, eu pertenço a esse tipo de ritual, no sentido de fazer parte disso tudo, dessa conexão mesmo. E quando você falou isso dos animais, me veio muito à tona vários animais durante o processo, assim, veio a imagem mesmo de alguns animais. E você percebe que eles têm uma natureza, uma energia, né? Esse impulso muito é o mesmo que o nosso, assim. A vida deles é a mesma vida que a nossa, a percepção da realidade que é diferente, né? Mas e quando você tem esse tipo de oportunidade de experienciar assim um ritual ancestral, uma coisa que já fazem há milênios, você percebe que não é preciso tanto, não é preciso o que a gente constrói aqui como uma missão de vencer na vida, uma coisa assim, uma ambição enorme, assim. Tá na simplicidade, assim, tá numa vivência muito mais natural da vida mesmo, né? Exatamente, né? Você falou essa missão de vencer ou de ser melhor. É como se a civilização é uma espécie de gigantesca compensação para a perda desse estado original. Pelo fato da gente ter perdido esse estado de espírito, de sentir a vida como você sentiu, né? Você entrou no Temazcal e você sente que essa separação ela desaparece, né? Seja com os animais, ou seja com o contato com a terra, né? Seja, cada vez eu vejo isso mais, assim, é como se até quando eu fui olhando para o meu próprio coração, né? E você vai meio que fazendo um processo de desconstrução psicológica para poder ter essa experiência de volta, você percebe, tem uma ferida primal, tem uma super ferida que não é individual, ela é como se todos nós carregássemos isso, é como se o que no cristianismo se fala simbolicamente como pecado original, é como se dá para chegar nisso, dá para chegar nessa dor, que tem uma dor por trás dessa separação, dessa perda. É que a gente coloca essa dor nos lugares errados. A gente acha que essa dor é só individual, tem a ver com a tua história, tem a ver com os teus problemas, e aí cada um se olha a partir do seu conjunto de problemas, e cada um desses problemas é uma espécie de galho de uma árvore cuja raiz é a mesma. Mas a gente não reconhece essa universalidade, né, que tem uma raiz só para o nosso problema, que foi uma desconexão fundamental com isso. Né, porque a gente fala a desconexão da realidade primal, de Deus, né, mas por que não dizer como Spinoza dizia, que ele dizia Deus sive natura, ou seja, Deus é a natureza, que foi a desconexão com a natureza. E não é algo que a gente pode dizer, não,
é longínquo, ou nunca vai acontecer de volta, porque a gente está num curso irreversível. Não é irreversível. A gente está, digamos, a humanidade vai experimentando com várias formas de vida. Por que não ser capaz de dizer que o experimento de viver da maneira civilizada, do jeito que é hoje, não funciona? Simplesmente não funciona. Não funciona viver como se... Porque aí você cimenta tudo e você diz... Tá, você cimenta tudo, você acende todas as luzes que impedem você de ver qualquer outra luz que não seja luz humana. E aí, de repente, você está numa realidade artificial que não faz sentido, onde você precisa de metas artificiais para ganhar sentido artificial, para ganhar um amor próprio artificial, porque aí as pessoas já não se amam mais integralmente, porque elas não estão mais no estado de unidade. E aí, depois de todas essas artificialidades, passam 10, 20, 30 anos, e você fala, olha, o que eu conquistei? Qual foi o sentido de tudo isso? Aí você não sabe. Aí as pessoas estão deprimidas e estão tomando remédio à torta direita, e aí você fala, tá, para que foi tudo isso? Assim, não teria sido mais fácil simplesmente abrir a porta e encontrar o caminho da maneira mais simples, que é reconhecendo do ponto de partida? Eu não sei, né? É muito absurdo o processo inteiro, né? Porque aí vai ficando cada vez mais nítido e óbvia, né, aquilo que você estava falando, Tom, né, de uma simplicidade, de um resgate de si mesmo enquanto um ser que existe numa realidade completamente benevolente, né? Sim. Que a natureza não é uma adversária, ou não está... Que essa visão de que a natureza é adversária é a visão da civilização, como é a visão de que, e hoje é o dia do trabalho, né, e muito interessante que o trabalho vem do tripalium, que é um instrumento de tortura, e tripalhar quer dizer torturar, o que fala, né, da condição universal da gente ter que trabalhar, porque a gente não sente que a natureza pode nos dar coisas. A gente sente que a gente precisa arrancar coisas dela. O nosso sustento precisa ser arrancado. E quando você vê a consciência na qual os índios vivem, você vê algo completamente diferente, assim, do que os povos originários vivem. Você vê um estado de comunhão onde eles não trabalham como a gente trabalha. Eles estão em contato com as coisas, eles plantam, eles caçam, ou eles têm as árvores dando frutos, mas é como se a gente não se sentisse digno. Existe uma culpa compartilhada de se sentir digno a viver dessa maneira. Porque o trabalho como uma tortura contínua, é uma espécie de forma de expiação coletiva, né? E eu não sou o primeiro a dizer isso, assim, o Ernst Becker falou disso, o próprio Freud analisou a questão assim, né? Então, só que agora talvez a crise cultural e civilizatória é tão vasta e é tão intensa que é impossível não olhar isso direto nos olhos, né? E dar o nome aos bois, né? Nossa, isso é muito interessante, Dan. Você quer dizer então que há uma ferida que é compartilhada, assim, como se fosse um mal universal que gera dores ilusoriamente individuais, assim. Exatamente, assim. Eu falo até do meu processo pessoal e a partir de outras pessoas com quem eu trabalhei, alguns pacientes, alunos, né, como se no começo, quando você vai fazendo esse processo de transformação psicológica, chame como quiser, despertar, retorno à essência do ser, tem várias maneiras que são tantas dores que você vai entrando quando você vai abrindo teu coração de volta, são tantas angústias, são tantas depressões, é tantas ansiedades, é tanta coisa que está nesse inconsciente que parece que não vai acabar, assim. É dor demais que vai saindo, né? Existe uma purgação. E aí você tem o teu inconsciente pessoal, aí de repente você entra no inconsciente familiar, aí você abre e você vê o inconsciente da sociedade, mas chega uma hora que é uma dor tão profunda e tão primal que já deixa de ser algo individual. Você fala, não, isso é a dor da condição humana. É uma dor que todos os homens, depois de terem se divorciado, né, desse vínculo, dessa unidade, carregam, assim. E aí você toca na condição humana mesmo, nessa dor primal. E aí nesse ponto é muito interessante, porque aí cada pessoa que empreende a viagem de retorno, que começa a descobrir essas coisas e começa a dar voz a isso,
cada pessoa cura a cultura inteira. Cada pessoa é um elo da teia da vida que começa a recobrir a consciência para o que é a teia da vida, o que é essa unidade entre todas as pessoas, entre todos os seres, entre Gaia ou entre a mandala, chame como quiser, assim, mas o processo de transformação psicológica que leva para esse estado tem um caráter individual e universal ao mesmo tempo, né? Isso toca um pouco na minha experiência da ayahuasca, porque acho que é até comum isso. De certa forma, eu desmistifiquei algumas projeções que a gente acaba tomando, né, no processo de busca, de descoberta, assim, até como é propagado hoje em dia na nossa cultura a visão xamânica, os processos de cura com medicina indígena e tudo mais. Isso gera uma expectativa, uma preparação em que você sente vontade de apertar os cintos, assim, como se você fosse entrar numa viagem em que você vai sentir dor, em que você vai ter um processo dolorido, né? Quando, na verdade, esse processo dolorido é a nossa vida fora, né? É a nossa vida fora, que eu digo fora da natureza, sem esse contato e sem a visão dessas divindades que estão presentes, que estão tão presentes e que a gente ignora. E isso é a dor, né? Mas quando a gente busca experimentar, né, de forma empírica, né, esse contato mais direto, como experimentar ayahuasca ou peyote ou outras formas de alterar a consciência e buscar um contato maior com a energia do cosmos, com a natureza, a gente, na minha experiência, foi uma experiência de alívio, foi o contrário da experiência de dor, assim, foi uma experiência de contato, uma experiência de ancoramento, assim. Eu me senti muito ancorado em algo mais essencial que tem dentro de mim e que me coloca num contato mais essencial com o que tem fora. Então, como a gente é capaz de fazer essa ponte com o uso de uma medicina, é só uma forma de gatilho, né? Como se essa medicina sagrada fosse um gatilho para essa percepção. Mas essa percepção, ela não precisa da medicina em si. Eu tive essa impressão de que, uma vez visto, você tem caminhos, e uma vez sentido, você consegue retomar. E o que essa dor, né, que a gente compartilha, essa ferida, ela pode ser aos poucos curada de uma certa forma, ou ignorada, né? Como se a gente pudesse vendar os olhos para isso, assim, e buscar atenção num local mais harmônico, num lugar dentro de si em que esse sinal ele passa um pouco mais atenuado, assim. É como você disse, né, Tom? Não faz sentido, né, que o estado original, o estado primordial, o estado natural, o estado básico, dá para chamar de várias maneiras, não é sentido que isso seja algo complexo e distante e difícil e que dependa de muitas elucubrações, de muitas reflexões teóricas. Não faz sentido. E de fato, mesmo os próprios grandes mestres, seja no Zen, seja no Vedanta, todos os místicos sempre apontaram algo muito simples e direto e imediato, e além de todas as estruturas construídas pelo pensamento, além de todos os condicionamentos sensoriais, perceptuais, algo muito fundamental, algo que, como se disse, é sutil, que as medicinas ou os enteógenos meio que dão um empurrão e que aí isso se manifesta, mas que, se a gente está de olhos abertos, você vê isso numa criança, por exemplo, né? Que não é por
não é por acaso, assim, né, que até no Gospel de São Tomé, que é um dos Gospels perdidos, assim, né, de Jesus, tem uma passagem onde fala sobre a percepção do estado de uma criança, né, que a pessoa que percebeu o estado de uma criança, ela simbolicamente entra no reino dos céus, por exemplo, né, e a gente não para pensar que, olha o tipo de vida que tá contida numa criança, a intensidade sensorial, o maravilhamento em relação a todas as coisas, como tudo é passível de ser lúdico e de ser maravilhoso e de estar vivo intensamente no presente, nenhum tipo de preocupação em relação a coisas que não façam parte da realidade imediata, uma entrega total, uma pureza sentimental, uma capacidade de se relacionar com os outros seres, com as outras pessoas de uma maneira solta, né? Conexão com o corpo, com os sentimentos, com a energia. As crianças carregam isso, né? Aí a gente não para se perguntar como é que esse estado de consciência cósmica latente, ou esse estado de integração natural, se torna um adulto contemporâneo que está sofrendo como todo o resto das pessoas, né? Por que a gente não faz essa análise de buscar entender o que no nosso processo de cultura ou de educação faz que essa conexão se perca? Porque aí depois que o estado é perdido, aí você precisa de disciplinas de yoga, de meditação, de toda essa parafernália para buscar algo que está ali nas origens, né? E talvez seja muito mais simples, como os indígenas apontam, como as próprias plantas apontam, né? Porque as plantas não apontam para algo que é muito longínquo. Não, a gente não para pensar que o fato de você consumir um arbusto e um cipó e um pedaço de um cactus, de repente te mostra um estado de consciência tão extraordinário que se você tivesse 1 minuto desse estado todos os dias da sua vida, você seria um abençoado, né? Se você tivesse 1 minuto do grau de percepção de sentidos que o Aldous Huxley descreveu nas Portas da Percepção, né, que o Terence McKenna descreveu nas Visões dele, que todas as figuras e que qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa, não, e claro, como você disse, não é algo que depende, né, das plantas ou dos cogumelos ou do que for, porque eles simplesmente mostram assim o estado fundamental da consciência humana, mas é algo que você vê na consciência de uma criança, né? Então dá para pensar, né, que talvez o experimento da civilização tenha sido uma espécie de um batismo de fogo, assim, uma perda enorme, muito demorada de um estado de espírito, mas que o tempo talvez seja um círculo, talvez tenha um momento onde o retorno às origens seja necessário para fechar o círculo, né, dessa enorme peregrinação. E isso se reflete em múltiplos níveis, seja do colapso da civilização e das pessoas buscando sair das cidades e ter outras experiências e explorar esses estados de consciência diferentes, seja de você buscar uma relação diferente com as crianças e educar as crianças de uma maneira diferente, né? Desescolarizar e permitir que as crianças entrem em contato com o seu próprio ser de uma maneira mais direta, né? Ou seja, esse olhar, que a gente pode dizer assim, do olhar condicionado, né? Que é o que a gente busca desconstruir para poder encontrar isso em nós mesmos e recuperar essa visão da natureza de nós mesmos. Esse olhar, ele também incide na educação que a gente faz das crianças, né? Então não sei, é multifacetado o problema quando você olha para tudo que a gente criou, né? Seja na nossa alimentação, na educação, no modo como a gente vive, nos lugares que a gente vive, né? E como você disse, de fato, é algo muito sutil, né? Não é algo espalhafatoso, muito pelo contrário. É a inversão, né? É propriamente o contrário do que a gente acha, né? Que está muito longe, que é uma coisa a se alcançar, mas é uma coisa perdida que a gente já teve, né? Como você falou do espírito da criança, né? E como até o relato do Tomás sobre isso eu compactuo disso, assim, porque é uma percepção de retorno à tua casa, a casa no sentido de estado original, assim, de uma consciência mais
expandida mesmo, né, de uma percepção da natureza diferente. E a cultura ela vai te distanciando disso, né? A educação, a própria política, o meio de trabalho, isso vai ficando muito distante, né? Mas quando eu vejo uma oportunidade dessa, por exemplo, de estar em Curitiba, esse ritual foi em Curitiba, quando você está no meio de uma cidade grande e você tem a oportunidade de desconectar um pouco disso, de vivenciar um ritual ancestral, assim, de ter esse tipo de percepção, me vem, assim, inevitavelmente um breve otimismo, assim, apesar de ainda ser muito pouco, de ser algo desconhecido. Até eu acho que o que a gente está falando agora, até para quem está nos ouvindo e não conhece sobre Temazcal, sobre a Ayahuasca, sobre essas medicinas indígenas, é uma maneira de expandir um pouco esse conhecimento, assim, de desmistificar um pouco, porque às vezes fica muito guardado isso, ou restrito a uma pequena parcela das pessoas que buscam isso, mas até mesmo para quem não tem interesse de ir num ritual desse, mas de saber de que forma que isso é feito, de ter uma sabedoria ancestral, assim, de ter um respeito mesmo, né? Acho que o que os indígenas precisam mesmo é de um respeito, de uma compreensão da cultura deles, porque até eu vi um dado hoje numa revista falando que entre agosto de 2015 e julho de 2016 foram devastados 800 mil hectares de mata na Amazônia, que é 29% a mais do que no ano anterior, nesse mesmo período. 800 mil hectares em menos de um ano. E você vê, assim, até estava vendo um outro filme esses dias, até recomendo, O Abraço da Serpente, que relata a Amazônia equatoriana e algumas tribos de índio, e a luta que os índios têm, assim, até com várias indústrias, né? A indústria do ouro, a indústria da borracha, a madeireira, como os fazendeiros aniquilam várias tribos de índio por interesse monetário e não respeitam nada as terras que eles estão lá há milhares de anos. Então é uma coisa que a gente pensa, assim, que tem que haver um respeito maior. Até está acontecendo em Brasília um grande protesto dos indígenas lá, de abrir um pouco esse olhar, assim, de não ter aquela visão estereotipada do indígena atrasado, do indígena que é o mesmo de 500 anos atrás. Assim, acho que tem muita coisa. Até o Daniel tem visitado algumas tribos indígenas. Você tem visto, né, eles têm essa vontade de compartilhar a cultura deles. Eles não são uma cultura fechada, assim. Eles têm até um receio com o homem branco, no sentido de olha a história, né? Olha o que o homem branco fez com eles, mas deles poderem usar a tecnologia para o bem também, né? Acho que até o Diogo Busto, nosso amigo, comentou sobre tem uma rádio indígena, a primeira rádio indígena, chama Rádio Yandé. Até para quem quiser, a gente pode colocar o link depois. É YANDE, que é um projeto maravilhoso, assim, de uma rádio que mostra a cultura indígena para o Brasil inteiro e para conectar os povos indígenas entre si mesmo, assim, para eles se unirem. E eu acho que tem um propósito muito bonito, assim. Então, eu acho que eu vejo um pouco de otimismo, depois da vivência que eu tive, né, nesse feriado, e espero que as pessoas tenham um pouco mais de interesse, ou de abrir um pouco esse olhar para a cultura indígena como uma cultura a se valorizar, assim, a se aprender muito. Assim, acho que eles têm muito a ensinar, né? Porque também a gente faz uma leitura de que os nossos problemas são todos desconectados, né? Então, que o professor que está tentando ensinar algo de verdade para os seus alunos, ou o político que está tentando ser honesto num meio onde todos são corruptos, de que um agricultor que está resistindo a agrotóxicos, ou uma companhia, uma corporação, porque a terra dele foi dos avós e ele tem um amor à terra e ele não quer que aquela terra seja destruída por transgênicos, por exemplo, ou de um artista que está tentando expressar uma visão espiritual, ele não quer, digamos, se vender para uma estrutura cultural que viola os ideais dele, ou para um cientista que está buscando responder e trazer novas visões para a natureza da realidade, não simplesmente repetir
o que está sendo feito, ou uma criança que está resistindo a um sistema educacional que não faz sentido, mas que os pais lutam para dar remédios para ela, ou um criminoso também, né? Por exemplo, que teve experiências terríveis e que repetiu isso e que está esquecido, como todos eles estão nos presídios, por exemplo, né? Como as mulheres que sofrem continuamente por ideais de beleza completamente absurdos, né? E que somente se adequando a ideais muito específicos do que uma mulher pode ser nessa cultura, podem ser diretamente mulheres, desde os esquizofrênicos, as pessoas são diagnosticadas dentro de um sistema psiquiátrico completamente desumanizante. Ou seja, a questão indígena ela entra nesse espaço, né? Porque não é uma espécie de... não é um problema específico que demanda compaixão, mas é como se... é um problema comum, que tem várias faces. É um problema da experiência humana, e onde incide a perda de algo muito fundamental, mas que todo mundo vivencia a sua maneira. Você vivencia isso quando você está no domingo à noite não querendo acordar para segunda-feira, por exemplo, né? Isso é o problema da civilização, concentrado na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Esse sentimento tão comum, praticamente universal, ele fala do problema da civilização. Você pode ser um médico tentando transmitir uma medicina humana dentro de um hospital, e tem muitos médicos assim, e se sentir alienado, isolado dos pares que estão simplesmente lidando com os pacientes como se eles fossem máquinas, né, e números. Você pode ser esse professor que está numa escola, no meio do nada, ganhando praticamente nada, tentando transmitir algo de verdade, onde toda uma burocracia educacional faz o possível e o impossível para que você não possa fazer isso. Você pode ser um psicoterapeuta, um psicanalista que está tentando realmente entender o que aqueles gênios buscaram transmitir. Qualquer um. Como eu gosto muito do Cornel West, que talvez seja o único filósofo americano contemporâneo de verdade, assim, né? Que ele disse uma vez: qualquer pessoa na nossa cultura que estiver seguindo um caminho de virtude vai seguir um caminho um caminho revolucionário, vai seguir um caminho contracultural. Seguir um caminho onde você tem um pingo de virtude, onde você realmente segue algo do que você acredita, um ideal, um valor, o que for, na nossa cultura é seguir um caminho de contracorrente, é seguir um caminho revolucionário. Isso é muito importante, né? Porque isso abre um pouco as portas para falar de que o problema da destruição das florestas dos índios tem tudo a ver com o que está todo mundo sentindo. É só uma outra maneira de ver a coisa, né? Porque se as florestas forem destruídas e se os indígenas forem destruídos, então pode esperar assim que os direitos individuais já não vão estar muito longe de serem destruídos. E, de fato, as coisas caminham muito juntas, né? Você vê, por exemplo, que essa onda, digamos, autoritária no mundo, no Brasil também, né? Que provavelmente ano que vem o Bolsonaro ganhe, porque as pessoas estão com muita raiva e não conseguem entender a natureza do problema, que todos esses pontos eles estão entrelaçados, né? Porque no momento que a crise realmente se exacerbar, né, que os campos que forem semeados, né, com as sementes da Monsanto, que o aquecimento global se intensificar e começarem secas mais graves, que começar a ter, por exemplo, falta de alimentos, e não precisa ir muito longe, assim, a crise que a Venezuela está experienciando é uma espécie de prelúdio disso, que pode acontecer, que provavelmente vai acontecer. Quando isso começar a se intensificar, é óbvio que os governos vão se tornar mais autoritários, muito mais cruéis, né, porque esse autoritarismo, a crise vai exacerbando o autoritarismo, e aí vai ser muito mais difícil de perceber o que está acontecendo, né? Então, os índios, as várias etnias, eles são meio que o que sobrou deles, né? Porque a cultura branca fez o possível para destruir todos eles. Eles são meio que uma voz num ruído absurdo, uma voz que está dizendo: olha, tem um outro caminho. A vida sempre foi algo diferente. Sempre foi algo... Sempre valeu muito a pena viver. Esse é o ponto, assim, né? Que talvez o Freud diagnosticou culturalmente no mal-estar da civilização, que se o sistema de vida não escancara isso, de que é muito bom viver e de que é uma bênção estar vivo, porque a experiência natural do humano é sentir isso, então não são as pessoas que estão erradas, que rejeitam o sistema, que sofrem, é o sistema que está errado, assim, né? Tem que chegar uma hora onde as pessoas dizem basta, assim, eu não vou compactuar com algo que
não dignifica o espírito humano, não faz sentido, e é algo que não deve ser perpetuado, porque se isso for perpetuado, a gente vai simplesmente se autodestruir e destruir o ambiente junto, né? E já está acontecendo, né? O exemplo do abraço da serpente é muito profundo, porque é um momento onde duas visões de mundo se tocam, né? Tem o indígena, né, que ele perdeu o contato com a sua cultura, e aí tem o antropólogo, na verdade é o botânico alemão, que vai buscar, né, a chacruna para se curar, porque a cultura dele está destruída, ele precisa de alguma coisa para se curar, e aí um cura o outro, né? Os indígenas curando o alemão recuperam o contato com a sua cultura, que foi perdida pelo contato com os brancos, e os brancos entrando em contato com a cultura indígena, eles se curam de terem se perdido e se desvinculado e de se dissociado completamente da natureza, né? Então, esse movimento duplo, ele não é à toa que ele acontece com as pessoas que fazem parte dos movimentos ayahuasqueiros, que vão tomar os enteógenos, que buscam fazer temazcal, que vão fazer o caminho xamânico da busca pela visão, ou que buscam ir fazer trilhas e ficar tempos meditando como se fazia antigamente, né? Ou seja, tem várias portas, mas tem várias portas pro contato, assim, de volta com aquilo que foi perdido, para essa consciência primordial, né? Porque se isso não acontecer, digamos, né, o destino vai ficando meio selado, assim, né? Porque cada vez o funil vai ficando mais estreito, já tá, ou seja, tem aquele famoso o relógio do apocalipse, né? Que criaram o Doomsday Clock, que criaram nos anos 50, depois da invenção da bomba de hidrogênio, que ele conta quantos minutos a gente está da meia-noite. Né? Tem esse relógio, não sei se já ouviram falar do relógio do apocalipse. Não. É o Doomsday Clock. E aí você entra na internet e é um comitê, é um conjunto de cientistas, de pensadores, que eles fazem uma avaliação do estado da geopolítica global, do estado das coisas, e eles calculam, estimam assim, quantos minutos a gente está da meia-noite, que seria tipo o fim. E o relógio nunca esteve tão próximo quanto está agora. Assim, a única vez que ele esteve tão próximo foi em 1948, no auge da Guerra Fria, logo depois que os Estados Unidos desenvolveu a bomba de hidrogênio, uma coisa assim, que era quando a gente chegou a 2 minutos da meia-noite. E a gente está agora a 2 minutos e meio da meia-noite, como civilização global, né? Então existe eu sinto que existe uma urgência que é pessoal, ou seja, que as pessoas são tocadas, ou seja, especialmente agora no Brasil, está todo mundo sentindo uma crise profunda. Todo mundo. Assim. Não tem nenhuma pessoa que eu acho que tem o mínimo de lucidez, a não ser as pessoas que estejam realmente se aproveitando da crise, né? Mas as pessoas que ouvem essas coisas, que pensam essas coisas, todo mundo sente isso. A questão é, o que tende a ser um problema é, e como? E por onde? Que são pontos práticos. Porque cada experiência de abertura de consciência, de ampliação de consciência, gera novas percepções, novas ideias, novas concepções, né, de mundo. E, consequentemente, de certo modo, exacerbam a crise. Porque o que estava pior fica pior. Porque você está simplesmente mais lúcido em relação a isso, né? Então, perceber isso também é algo assim, muito importante, né? Buscar caminhos e de poder comunicar vias, opções, métodos, né, as pessoas se reunirem, morarem juntas em comunidades não convencionais, e seguirem caminhos não ordinários, poderem até, o que eu considero até mais importante é validar as próprias percepções. Que a questão também é uma de validar as próprias percepções, de validar o que você sente, o que você percebe, de validar isso que supostamente não deve ser validado em prol de uma ideologia coletiva absolutamente destrutiva, né? É muito necessário mesmo, e até vai num pensamento de que às vezes as pessoas elas se jogam para certas experiências com propósito individual, mas quando você realmente emerge e se conecta, você sai com uma potência coletiva dentro de você. Então é como se você tem sua busca, você tem as suas vontades, mas você vai ter uma visão sobre elas, mas você vai estar com uma potência coletiva com relação a elas, assim. Você não é capaz de agir sozinho com relação a elas. Tudo em volta influencia. Então,
é uma coisa importante, assim, né, da visão ancestral de que o coletivo é o que conta, né? A gente se transforma por dentro para poder transformar o fora, né? O que está por fora da gente. Então, realmente, essas medidas de abraçar mais a comunidade e tentar difundir uma visão, elas são muito importantes. Claro, claro. E eu acho que vem disso, né, no sentido vem de resgatar uma unidade comum que foi perdida, né? E o sentido de comunidade é de unidade comum. Se a gente não sente essa unidade comum a partir das nossas próprias vísceras, né? Se a gente não sente as outras pessoas como estando em comunhão com isso, né? A gente simplesmente o outro é um potencial inimigo. A gente teme o outro, a gente se compara com o outro, a gente compete com o outro. Você não sente que o outro que o outro e você estão em comunhão com algo maior, né? Que é essa visão original, né? Então, isso que você disse, assim, né, dos indígenas como guardiães disso e das pessoas que estão fazendo essa transmissão, com certeza, porque eu tenho muito a sensação, assim, de que tempos difíceis virão, né? Acho que desde que eu era adolescente, quando estava lendo os primeiros livros do Daniel Quinn, que é um autor que escreve sobre a crise da civilização. Ele tem alguns livros onde tem um gorila que ensina uma menina sobre as origens da civilização. Um livro chama Ishmael. E ele escreveu um outro livro que chama Além da Civilização, onde ele fala sobre outros caminhos, né? E ele está falando um pouco pela perspectiva do colapso e disso que já está sendo sentido há muito tempo, né? E pressagiado muito tempo. Então, talvez em tempos difíceis, em tempos onde economicamente se torna difícil, politicamente, socialmente, esses outros caminhos vão se tornando cada vez mais importantes, porque isso é um resgate de uma esperança, no sentido de dizer, tá, se o caminho do mainstream, se o caminho da cultura como um todo não é um caminho de esperança, porque ele não é, para um número enorme de pessoas, na verdade ele se tornou até opressivo, né, para pessoas de múltiplos países que estão em guerra, por exemplo, como a Síria, ou até pessoas do nosso país, né, que estão sendo oprimidas em vários sentidos. Se esse é um caminho não viável, então quais são os caminhos viáveis? Quais são os caminhos onde ainda é possível dizer não? Por aí acho que faz sentido encontrar um resgate de valores ou de um mundo melhor, né? E aí mapear um pouco isso, né? Seja o caminho dos índios, caminho dos enteógenos, ou as pessoas que estão fazendo contato com a permacultura, que estão morando fora das cidades, ou os caminhos espirituais vários, e a experiência, né, de cada pessoa é diferente, porque o contexto de cada pessoa é diferente, né, mas a experiência desse resgate, como a gente disse, né, eu sinto que é algo universal, e acho que é bom que seja assim, que essa percepção ocorra, porque aí nem que seja um reencontro pelo sofrimento mesmo. E a humanidade tem essa história, né? Ou seja, nos momentos onde a corda está realmente no pescoço, nos momentos como aquele documentário muito bonito que fizeram sobre o acidente nos Andes, né? O Vivos, que foi o acidente daquele aquele time de rugby que eles caíram nas montanhas em 1972, o grupo chileno, estavam indo para o Chile. E aí eles caem, o avião deles caiu no meio das montanhas, eles ficaram, se não me lembro, 40, 60 dias isolados, assim, achando que ninguém ia encontrar eles, e aí num determinado momento eles não têm mais comida. E só tinham sobrado os corpos das pessoas que morreram. E eles tiveram que tomar a decisão de tirar a carne dos corpos para poder viver. E comer aquela carne. E eles fizeram isso. Assim. Sobreviveram, muito fracos, no inverno rigorosíssimo das montanhas. E aí, num determinado momento, um dos líderes, que era uma das pessoas que estavam saudáveis, o Nando, isso aparece no filme, aparece no documentário, que é maravilhoso. O Nando decide, eles se olham e falam, olha, se a gente não lutar para sobreviver, se a gente não buscar sair daqui, a gente vai morrer aqui, nessa montanha, né? Mas todos eles estavam muito fracos, né? Mas no determinado momento eles dizem, tá, eles se olham, eles fazem um grupo de 4 para fazer uma expedição, para tentar cruzar a cordilheira e chegar e fazer contato assim, com as pessoas, para se salvarem, né?
E aí eles fazem, imagina, 60 dias sem comer, assim, ultra enfraquecidos, a única coisa que tinha sobrado para eles era a força de viver, né? Que é isso, a força de viver. Eles queriam viver, e eles fazem isso. No filme mostra, no documentário, eles relatam isso. E aí eles fazem escalada naquela montanha sem roupa nenhuma, praticamente, de frio, nem nenhum material, nem nada. E num determinado momento eles chegam num lugar onde eles começam a ver, acho que eles veem um pouco de gado, ou umas ovelhas, eu não lembro. E eles veem uma planície que começa a ter umas plantas, umas flores, assim. E do outro lado eles veem um sujeito em cima de um cavalo. E aí eles jogam uma mensagem para esse sujeito, falam, olha, nós somos o avião que caiu nos Andes, nós estamos vivos lá, a gente precisa de ajuda. E aí esse sujeito vai para o povoado e avisa as autoridades que já tinham parado de buscar eles, porque foi isso, eles ouviram pelo rádio, é verdade, eles tinham rádio, e eles ouviram pelo rádio que as autoridades iam parar de buscar porque tinham considerado eles mortos. E aí, quando as autoridades escutam isso, eles pegam um helicóptero e levam eles para encontrar as pessoas que tinham sobrevivido, né? E aí eles se salvam, as pessoas se salvam. E é um momento épico, né, do filme. E no documentário, eu nunca vou esquecer, o Nando tem um momento que ele está falando e ele fala que ele vai todos os anos peregrinar naquele lugar. Todos os anos ele vai lá, porque naqueles dias, que por todos os fatores, por todos os critérios, foram dias, assim, você pode dizer do inferno, né, você não ter comida e você ter que comer dos corpos que sobraram, que aqueles dias foram os dias onde ele esteve mais próximo de Deus, na vida inteira dele. Foram naqueles dias. Que ele nunca tinha sentido tão próximo das pessoas, ele nunca tinha sentido tão vivo. Ele nunca tinha sentido tão vivo, tanta presença de Deus quanto ele teve naqueles dias, naquela montanha, no lugar mais destruído, nas condições mais catastróficas que você pode conceber. E todos eles comungam disso, todos eles falam isso, assim, né? Então, tem algo nos espíritos de crise profunda que despertam, né, o espírito humano de uma maneira que nada mais faz, né? Que às vezes é isso, às vezes a única coisa que é capaz de unir as pessoas de volta é isso, né? Não foi à toa que o Viktor Frankl, que foi algo extraordinário, ele no meio do campo de concentração, né, tinha perdido os familiares dele, tinha perdido o manuscrito da principal obra que ele tinha feito, e vendo, né, os terrores mais profundos que um ser humano pode ver, mas ele encontrando no espírito dos homens ali um elo com um sentido, que as pessoas ainda se mantinham vivas espiritualmente, pelos amores que cada pessoa tinha, né, pelas pessoas que elas queriam ver, ou pelos os racídicos, pelo amor assim inconcebível por Deus, rezando e confiando mesmo naquelas situações onde tudo parecia perdido, né? E sobreviveu existencialmente, né? E depois viveu para contar a história e contar sobre um sentido que mesmo nessas piores das situações, mesmo na hora das mais escuras, algo perdura, algo sobrevive. Isso é inexplicável. Não tem como explicar como é que a coisa pode sobreviver a uma situação dessas, né? E a situação é essa para muitas pessoas, né? É que a gente não abre os olhos para ver a extensão do sofrimento que permeia a cultura, a sociedade, a civilização, mas é muito vasto, né? A gravidade dos problemas é muito grande, assim. Todos os grandes, que a gente pode chamar dos grandes espíritos, os grandes homens, faz vários séculos que estão falando isso. A gente simplesmente silencia a voz dos mestres. Silencia a voz dos mestres. Aqueles que viram, a voz deles é sempre silenciada. Então, a coisa não muda. E vai se perpetuando, e vai ficando cada vez mais grave. Assim, os problemas vão ficando cada vez mais graves. Até o momento de ruptura, mas talvez seja isso. Talvez só o momento de crise total, de ruptura total, seja viável para que o despertar aconteça de uma maneira inegável. Uhum. Que é essa humanidade, porque é isso, né? A gente está falando qual que é o sentido do contato com os indígenas. É você falar, tem uma outra forma de viver. Não só de viver, mas de
tem uma humanidade perdida. Tem algo da experiência humana, do que significa ser humano, que se perdeu. Do olhar que você dá para as outras pessoas, de como você se relaciona com uma criança, como você se relaciona com uma planta, como você acorda de manhã. Como você passa seu tempo, né? Exatamente, como você passa o seu tempo. Tem algo absurdamente fundamental da experiência humana que se perdeu e que tá ali. Eles têm. E esse algo se desperta em momentos de catástrofe, em momentos de crise. Não só nisso, em momentos de glória, né? O nascimento de um filho, ou o amor, as paixões são isso, né? Você se apaixona por uma pessoa, tem um determinado momento onde qualquer problema que você possa ter na tua vida é deixado de lado. Qualquer problema. Porque você viu um brilho da existência de outra pessoa, né? Então, tem miríades de portas, né? Para esse resgate dessa visão primordial. E essas portas, elas estão disponíveis, né? E muitas vezes é muito fácil deixar de acreditar e se entregar, porque parece às vezes que está tudo perdido. E se você, por vezes, isso não se fala, né? Mas que muitas das pessoas, quando elas são tocadas por uma depressão profunda, que a nossa cultura vê simplesmente como um processo bioquímico, o que é o maior dos absurdos, né? Quando as pessoas são tocadas por isso, o que não se diz é que talvez a pessoa racionalmente tem razão. Talvez um número enorme de pessoas que sofrem com depressão ou com qualquer outro transtorno tem razão. As condições são realmente terríveis. Já parou para pensar nisso? Que a pessoa talvez realmente tenha todos os motivos para entrar naqueles estados e para dizer não à vida, porque essa vida que foi cimentada, que foi deixada de lado, perder isso é tão terrível que a pessoa pode falar, não, assim, viver desse jeito não é viver. Não faz sentido. Os adolescentes que estão participando desse jogo Baleia Azul, eles têm vontade de suicidar. Talvez tenha alguns assim que estão brincando com algo que não sabem, mas talvez tenha alguns que realmente não têm vontade. Por quê? Por que a gente chegou nesse ponto de ter um número enorme de adolescentes querendo isso? Assim? Isso é um absurdo. Isso é um sintoma terrível. Assim. A própria série de eventos em Columbine, em várias décadas, em Columbine, que iniciou uma série nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de certa maneira, é um barômetro para a cultura, os adolescentes entrando e metralhando seus pares. Isso é ou não é o sinal último de que a cultura está em frangalhos e completamente colapsada? Para mim, não tem sintoma maior. Assim, né? Não tem como. Não tem como. Porque os adolescentes são meio que. Eles são o elemento transicional entre o estado de consciência da infância e aquilo que a gente chama o estado de maturidade, entre aspas, entre 10 mil aspas, da consciência adulta normal. Isso que a gente chama o estado, que é o objetivo, supostamente, do desenvolvimento da consciência, é um estado que está tão aquém das possibilidades da consciência que entrar nisso, de fato, assim, é algo trágico para os adolescentes. E eles sentem isso, mas eles não têm palavras. E não só eles não têm palavras, como a voz deles não é ouvida. Os adultos não ouvem as crianças e os adolescentes, como não ouvem os índios, ou os doentes, ou o que for, assim, né? Entrar na adultice hoje também é um estreitamento da consciência, né? Acho que essa é a expressão máxima, né? Os adolescentes, quando se deparam com essa impossibilidade de criação e de expressão da verdadeira potência da vida, eles tiram a vida, porque talvez seja uma escolha melhor, né? Seja, mas essa é isso, digamos, a verdade nua e crua que não quer ser vista. Né? Não quer ser vista pelos psiquiatras que fazem parte do establishment, não quer ser vista pelos psicoterapeutas, não quer ser vista pelos porta-vozes da cultura, pelas famílias, isso não quer ser visto, né? Porque, digamos, isso faz parte do pacto de silêncio que a cultura faz, dos tabus. E tem um número enorme, gigantesco de tabus. Isso é um pacto de silêncio. Dizer que fazer parte da cultura do jeito que ela está hoje é renunciar à nossa voz pessoal e à nossa originalidade e o estado de consciência básico de uma maneira tão absurda que, se você é sensível a isso, não faz sentido viver. Agora, se você diz isso, você coloca o dedo na ferida, mas a cultura não está disposta a colocar o dedo na ferida porque é uma ferida. E é uma ferida que está tão aberta que é extremamente desconfortável falar disso. Por isso não se fala, né? Por isso a gente preferiu olhar para os transtornos espirituais, para os problemas espirituais das pessoas pela ótica
de atividade neuronal, pela ótica dos neurotransmissores, e medicalizar os problemas do espírito. Então é mais fácil medicalizar do que... Não que as pessoas não possam tomar remédios, isso eu acho que existe um livre-arbítrio e às vezes pode ser útil, mas dizer que isso é o fim da história, isso é o grave erro que a cultura faz, né? Porque aí a cultura não é capaz de olhar para si mesma e fazer uma autoanálise e dizer, olha, esse trem está descarrilhado, né? E as pessoas estão sofrendo porque de fato o trem está descarrilhado, né? Que todo um modo de viver está em questão. E a nossa relação com várias esferas da vida está... A gente estava falando dos índios, ou das crianças, ou as pessoas que estão sofrendo patologias psiquiátricas, por exemplo, mas você pode olhar para qualquer direção e perceber isso, né? Perceber se os professores têm algo a dizer, os alunos têm algo a dizer, os políticos teriam algo a dizer. Por isso que talvez eles estão saqueando o país, porque eles sentem que o barco está realmente afundando, é como se fosse a última. Assim, eles podem ser os maquiavélicos da história, mas o mal também tem algo a dizer, né? É como se cada pessoa no drama, cada classe ocupa uma certa posição e a sua voz fala, né, do que vai sendo vivenciado por todos, à sua maneira, variações de um mesmo tema, né? A gente tem algo a dizer, senão a gente não estaria falando nesse programa, né? A gente está tentando entrar em contato com o que o Colin Wilson chamaria de outros outsiders, outras pessoas que estão vendo a cultura de fora e que têm essas mesmas reflexões, mas que num determinado momento, antes das máscaras caírem, todo mundo se sente isolado, né? É como... E esse é um ponto interessante, né? A gente poderia dizer que é como se todo mundo acha que o problema é só seu, até o momento que todo mundo levanta a mão e fala, olha, eu também estou sentindo isso. Aí acabou. As máscaras caíram. Aí todo mundo que se sentia isolado, excluído, é como aqueles bailes, né? Quando você tinha 13 anos. Né, que todo mundo se sente tímido e ninguém convida ninguém pra dançar. Uhum. Porque todo mundo sente que o outro é mais corajoso que si. Aí, de repente, quando uma pessoa faz, acabou. A pista tá tomada, né? A pista tá tomada. A primeira pessoa, naquela alegoria clássica, a falar o rei está nu, né, na procissão que o rei saía e o rei não tinha nenhuma roupa, e ninguém falava nada, ninguém tava nem percebendo isso. De repente, uma pessoa levanta a mão e fala, olha, o rei não tem roupas. O rei está nu. Aí de repente fala, nossa, o rei está nu. Pronto, o dedo na ferida foi colocado. Aí de repente, algo que era obscuro e inconsciente, que não podia ser dito, o tabu é quebrado, né? E aí isso pode ser dito, pode ser discutido, pode ser debatido. Entra, digamos, no debate cultural, né? Que é o que faz a cultura se transformar. Então, a posição dos outsiders, né, das pessoas que têm essas percepções, mas que sofrem caladas ou que buscam expressar de uma maneira ou outra, seja na arte, seja no que for, é muito importante, né? Porque num momento como esse, muitas pessoas se sentem assim. Muitas pessoas sentem que algo está profundamente errado e que o mundo do jeito que ele está e que ele é validado ideologicamente pela cultura dominante não faz sentido. Porque é isso. A gente absorve, digamos, um modelo cultural que te diz que o que você sente, o que você pensa, não tem valor próprio, assim. A tua voz, os teus instintos não têm valor perante a cultura dominante. Então, cada pessoa é levada a fazer uma espécie de um repúdio inconsciente de si mesmo. Isso eu falo como ser humano, como pessoa que reflete, como psicoterapeuta. Se tem alguma coisa que a verdadeira análise, a verdadeira psicoterapia faz, é reempoderar o indivíduo. Reempoderar o que você sente, o que você percebe, os teus valores. E aí é impressionante que quando cada pessoa faz isso, ela instantaneamente entra em harmonia com uma espécie de ordem universal. Instantaneamente. Se você volta a se perceber e dar valor aos teus instintos, às tuas emoções, ao que você pensa, às tuas percepções, se você retoma isso mesmo, você entra em harmonia com um caminho universal. Ou seja, não é casual isso, não é acidental. É porque existe uma ideologia opressiva coletiva que impede isso de ser feito. Então isso só é feito com enorme suor, lágrimas e sangue. Por todo mundo, assim. Você pode ser o Terrence Malick, que teve que ficar 20 anos sem fazer um único filme, porque ele estava tentando entrar em contato com a voz artística dele, se manter íntegro dentro de uma estrutura onde esse tipo de integridade não pode existir. Ou até os exemplos mais normais mesmo. Por que a Amy Winehouse teve que se matar?
Por que Kurt Cobain se matou? Por que o Jimi Hendrix se matou? Por que a Janis Joplin morreu, todos eles com 27 anos? Ninguém para falar disso. Por que os melhores, os mais criativos, como eles foram, tiveram que morrer com 27 anos? O que isso fala da cultura na qual eles existiram? Por que a gente não fala assim, de como o meio cultural destruiu a Amy Winehouse, por exemplo? Muitos outros heróis, né? Muitas outras figuras. O Jung tem um texto sobre isso no Livro Vermelho. Ele fala sobre o que significa quando uma cultura destrói os seus heróis, destrói essas pessoas mais significativas. Isso também tem um peso. Mas é claro, a cultura acha que não. Né? Por que o Van Gogh deu um tiro no estômago quando ele tinha 37 anos? E por que ninguém olhou as pinturas dele enquanto ele estava vivo, mas hoje uma pintura dele vale 100 milhões de dólares? Isso não fala sobre a cultura? Que é como se só quando eles estão mortos eles têm um valor, mas enquanto eles estão vivos, eles têm que ser rejeitados, porque eles, precisamente a existência deles põe o dedo na ferida de tudo que está errado no mundo. E não preciso nem falar, assim, né, de quem que teve que ser crucificado para poder transmitir a mensagem, né?